Graças e paz, irmãos. Aqui quem fala é o André. Nós vamos estar iniciando a nossa revisão da Escola Bíblica Dominical, a pedido da diaconisa Ana Paula, em conversa com ela e com o presbítero Wagner, ficou acordado. Peço desculpa pelo meu cabelo aí, que não estou tendo tempo de ir na rua cortar, por causa dessa pandemia que estamos passando. E a diaconisa Marcela chamou minha atenção, pedindo para que eu tirasse o boné, porque não seria ético. Então nós vamos iniciar aqui falando sobre Adão, o primeiro homem. Ela está aqui me olhando aqui, vai me matar. Vamos estar falando sobre Adão, o primeiro homem. Essa lição foi ministrada no dia 5 de janeiro. Tá? Então eu vou estar falando aqui. Se os irmãos tiverem alguma dúvida depois, aí conversa com a diaconisa Ana Paula, porque ela vai disponibilizar um canal para que a gente possa estar conversando sobre as dúvidas que possam surgir. O texto base para essa lição vai se encontrar lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 1 ao 8. O texto áureo é Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, que vai dizer: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra." Então nós vamos estar falando justamente sobre Adão sendo o primeiro homem, né? Sobre a criação, sobre esse ato de amor de Deus que foi criar o homem, criar o jardim primeiro, né? Depois criar o homem, fazer com que o homem dominasse sobre esse jardim. E nós vamos ver a importância do homem, a importância da mulher, né? Quando a gente fala homem, a gente está falando do ser vivente, né? Tanto homem quanto mulher. A importância desse casal para dominar sobre toda a criação de Deus. A palavra Adão, né? Estou lendo aqui no dicionário, diz assim, ó: significado do nome Adão, significa homem, homem criado da terra vermelha. A origem do nome Adão é o hebraico, que vem da palavra Adam, que significa homem. Essa palavra está intimamente ligada à palavra hebraico para terra. Tá? Mas nós vamos ver também Gênesis 1, 27, se nós formos olhar o original, vamos ver também que vai estar escrito Adon, que na verdade quer dizer ser humano, né? Não está querendo dizer nem homem do sexo masculino, nem mulher do sexo feminino, mas sim ser humano, que é qualquer ser criado por Deus, né? Que tem raciocínio, que consegue pensar, que no caso sou eu, é você, é minha esposa, nós somos seres humanos. Então a palavra Adon vem do hebraico, ela quer dizer seres humanos. Então nós vamos falar sobre essa criação, tanto do homem quanto da mulher. E no nosso texto base, né, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 8, nós vamos ver justamente essa criação, a criação do céu, da terra. Nós vamos ver Deus acabando, finalizando tudo, descansando no sétimo dia, e também vamos ver a criação do homem e posteriormente a criação da mulher, seres feitos para dominar nessa terra. Ou seja, Adão tinha a obrigação de dominar sobre todos os seres criados por Deus, seja qualquer tipo de animal, também como as plantas do jardim. E Deus deixa uma ordem, fala para ele: olha, você pode comer de qualquer fruto, mas existe um que você não vai poder comer. E nós sabemos toda a história, o que aconteceu. A Bíblia fala que no local que Deus escolheu, que o Senhor próprio escolheu, lá no versículo 8, vai dizer que ele escolhe um lugar dentro do Éden, na banda do Oriente, e ali ele pôs o homem que tinha formado. Então, assim, a criação do homem para Deus foi a criação mais perfeita que Deus já criou. Então Deus tem prazer na criação do homem e na criação da mulher, né? Quando eu digo homem, eu estou dizendo da palavra Adon, né? Do ser humano. Então é uma das maiores criação de Deus. Então assim, é o que Deus mais se alegrou de ter criado foi o homem. Mas nós sabemos toda a história e nós vamos falar aqui um pouco sobre essa doutrina bíblica do homem, né? Do ser humano. Precisamos ter em mente sempre que Deus, quando ele vem fazer a sua criação, ele cria a terra, né? Ele cria os planetas, né? Ele cria o Éden para que o homem pudesse ter um local para poder ficar. Então, assim, tudo que Deus cria antes do homem, ele cria pensando na criação que viria posteriormente, que é do homem. A Bíblia fala lá no Salmo 33:6, né, que Deus cria primeiro os céus e a terra, e depois ele cria os seus exércitos, né? Alguns autores acreditam que essa é a criação dos anjos. Mas assim, independente de qualquer coisa, os anjos foram feitos para servir ao Senhor. Apesar de Deus também dizer lá em Salmos, né, que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar. Então assim, até a criação do homem também tem o intuito de guardar. Até a criação dos anjos, perdão, também tem o intuito de nos guardar. Então, ou seja, Deus criou toda essa terra, tudo isso que nós vemos, pensando em servir o homem, para que o homem pudesse usufruir disso tudo, né? E com isso vem algumas perguntas para a gente se faz algumas perguntas, como por exemplo, quem eu sou, para onde vou, qual a intenção de Deus
em nos criar, em nos trazer para essa terra, né? Essas perguntas da existência são umas perguntas que já vêm dentro de nós, como homens, como mulheres, né? Como seres humanos. E todas essas respostas nós vamos achar na Bíblia. A Bíblia fala sobre tudo isso. A Bíblia nos ensina, né, qual é a intenção de Deus em criar o homem, porque Deus nos trouxe para a terra, o que Deus espera de nós. Então, assim, todas essas respostas nós vamos achar no Senhor. Olhando para a história bíblica, né, desse primeiro capítulo que nós estamos estudando, nós vamos ver que o homem, né, ele cai, ele erra, né? A gente sabe toda a história que está lá no livro de Gênesis. E qual a intenção de Deus após a queda? A Bíblia fala que após a queda entra o pecado, né? O apóstolo Paulo até fala, né? O primeiro Adão, né? O primeiro Adão é o Adão que pecou, e o segundo Adão seria Cristo, que vem redimir nossos pecados. Então, assim, depois dessa queda, o intuito de Deus com o homem é poder fazer com que, através de Cristo, nós possamos voltar a ter uma intimidade com Deus. A Bíblia fala que o Cordeiro ele foi sacrificado desde a fundação do mundo, ou seja, o próprio Jesus já tinha sido entregue pelo Senhor desde a fundação do mundo, com o intuito de que, depois do pecado de Adão, o mundo, o homem pudesse voltar a Deus, chegar a Deus através de Cristo. Então, quando nós vemos aqui, todo o plano que Deus tem para o homem são planos de paz, são planos de bênção, são planos de bem. E nós, como homens, muitas das vezes achamos que Deus se esqueceu da gente. E, na verdade, o maior gesto de amor que Deus tem para mim e para você é justamente nos incluir no plano de sua salvação. E aqui está dizendo, ó, glorificar a Deus. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. 1 Coríntios 11, 7. Ao contrário dos animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à semelhança e à imagem de Deus. Ou seja, nós fomos criados à semelhança e à imagem de Deus para poder manifestar a sua glória nessa terra. Então a criatura mais gloriosa que você vai achar nessa terra é você mesmo. Tá? A criatura mais perfeita que você vai achar nessa terra é você mesmo. Por quê? Porque Deus te criou à sua imagem e semelhança com o intuito de glorificar a Deus. No outro ponto, ó, propagar a espécie. Deus também nos ordenou ao homem deixar a sua casa dos pais e unir a sua esposa a fim de se multiplicar. Então, se propagar a espécie, dar uma continuidade, também é uma atitude do ser humano, uma ordenança de Deus, né? Termos filhos, continuar a povoar a terra. Mas sendo povoar a terra não é só botar um filho no mundo, como isso acontece, não. É colocar filhos que vão glorificar o nome do Senhor, que vão adorar a Deus, que vão ser criados, entendendo e conhecendo o Evangelho do Senhor. O tópico 3, governar e administrar o planeta. A nossa função também no planeta é de governar. Nós somos os governantes desse planeta. Estamos vendo crise política, diversas coisas acontecendo, mas eu e você precisamos ter em mente que a nossa função, a função de Adão, a função de Eva, era governar o planeta. Adão tinha a função de dar nome a tudo e além de dar nome às coisas, Adão também tinha a função de governar, dar ordem, dar limites, falar para onde vai e para onde deixaria de ir. Assim como Deus faz com o mar, nós podemos ver que o mar ele não avança, né? A maré ela vai até um local, a onda, e ela retrocede. Isso é dar um limite. A Bíblia fala que Deus dá limite ao mar. E nós, como homem, deveríamos dar limite a algumas coisas também dentro da terra, ou seja, governar, botar limite, né? Nós vemos homens hoje devastando a floresta amazônica, acabando com árvore, como na verdade deveria ser o contrário. Nós deveríamos dar limite, ou seja, preservar as coisas, preservar a natureza, preservar o convívio social, preservar o espaço do outro. Então, assim, Deus nos deu inteligência, nos deu raciocínio para que nós possamos preservar e não destruir. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, temos tomado caminhos diferentes. Aqui no primeiro capítulo, o autor também vem nos alertar sobre isso. E aqui vem a conclusão. Acredito que nesta lição conseguimos responder a esta pergunta formada pelo autor sagrado. O que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus, aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir-lhe a glória e trabalhar com humildade e como sábios obreiros em um grande e imensa vinha. A Deus toda a glória. Ou seja, nós temos uma missão nessa terra, que é de trazer a glória do Senhor revelada para essa humanidade. E isso, queridos, só quem pode fazer é eu e você. Como é que fazemos isso?
buscando a Deus através de Cristo, trazendo o Espírito Santo para perto, trazendo o Espírito Santo para morar dentro de nós. Quando nós fazermos isso, nós vamos conseguir, ao invés de destruir o que já está sendo destruído, nós vamos conseguir unir todas essas coisas. Então, que Deus possa te preservar, que o Espírito Santo possa consolar o teu coração e que você possa entender a importância que você tem nessa terra, que é de justamente trazer esperança e revelar a glória de Deus através da sua vida. Assim, eu trago essa primeira lição. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Que Deus possa te abençoar.